Bom dia, meu irmão, minha irmã, você que está nos acompanhando, manhã de segunda-feira, dia 16 de setembro de 2024, tempo meio friozinho em Itajaí, Santa Catarina, sul do Brasil, né? Hoje eu quero iniciar um bate-papo devocional amanhã de 10 dias falando sobre a lei de Deus, o decálogo. Nós vamos começar hoje, vamos até sexta-feira, semana até sexta-feira e concluímos na segunda. Né? Hoje eu quero falar sobre a lei de Deus, fazer uma introdução. O Salmo 119, versículo 18, diz assim: abre tu os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Abre tu os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por mais um dia de vida, por este privilégio de poder estar contemplando as maravilhas que tu criaste. Em tuas mãos eu coloco a minha vida e a todos que estão nos acompanhando nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Tem uns dias atrás eu estava lendo a história de uma mulher chamada Helena Keller. Ela foi a primeira mulher surda e cega a ter um diploma de bacharelado. Pouco antes do seu 60º aniversário, ela exprimiu piedade pela verdadeira cegueira dos que têm olhos e não veem. Muitos na hora da morte ganham a salvação e muitos em vida perdem a salvação. Essa mulher é um grande exemplo de luta. Então, depois estude, leia um pouco sobre, de repente ela vai inspirar você. Qual o propósito da lei de Deus na minha vida, na sua vida? O propósito da lei. O Salmo 119, versículo 165, eu quero ler aqui, está todo o Salmo 119 aberto. Diz assim o 165, versículo 1 e 5. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Salmo 119, versículo 165. A palavra de Deus, a lei, traz paz e tranquilidade. O que a Bíblia diz que nós podemos fazer. Ela nos dá a bússola, nos dá o rumo. Eu posso fazer tudo que a Bíblia diz que eu posso fazer. Um dos outros propósitos também, de acordo com Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e 14, é que ela apresenta um plano de Deus para o homem. Simples assim. E lá em 1 João, capítulo 3, versículo 4, a palavra de Deus mostra o pecado. Mostra o mal que impulsiona você. Sabe? Então, mostra o mal que tira você do caminho, muda você de rumo. A palavra de Deus faz isso. Mas o principal está em João 13, 34, né? Que nos diz que a palavra de Deus mostra o amor de Deus entre os homens. Sabe? Mostra o amor de Deus entre os homens. Então esse é o primeiro ponto da palavra, o propósito. Mas ela também serve para fazer a revelação do caráter de Deus. Romanos, capítulo 7, versículo 12, Paulo escreveu algo aqui que é sublime demais. Romanos 7, 12, diz assim: e assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Porque
Deus é bom e Deus é justo. Então a lei é santa, justa e boa. Porque Deus é santo, é justo e bom. Então a lei dele é santa, justa e boa. Simples assim. Outra informação interessante com relação ao caráter de Deus, no Salmo 19, versículo 7, e Mateus 5,48, nos mostra que o caráter de Deus é revelado na perfeição que vem através da sua lei. Eu gosto quando o salmista nos ensina, né? A sua lei eu medito dia e noite. Eu gosto quando o salmista também nos ensina que a tua palavra eu guardei no meu coração para não pecar contra ti. A Bíblia nos ensina que toda escritura divinamente inspirada por Deus é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão e a educação na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Isso é a essência da palavra de Deus na minha vida e na tua vida. O Salmo 111, versículo 7 e 8, e Mateus 5, 17 e 18, diz que a palavra de Deus é imutável porque Deus é imutável. E nós também temos que ser assim. A Bíblia diz para nós sermos sim, sim ou não. Sabe? Para não deixarmos que a dúvida atinja diretamente a nossa fé. Qual tem sido o teu objetivo de vida, o teu propósito de vida? Hoje iniciamos uma semana. O que é que você tem planejado para essa semana? Meu planejamento começa no meu devocional. Ontem à noite eu estava postando aqui devocional que eu vou fazer nas próximas 2 semanas. Mas eu saio, vou fazer uma caminhada, eu vou na academia, mas eu inicio assim. Sabe? Caminhar com o Senhor e para Ele. Né? Então, o último ponto que eu quero trazer aqui é falar sobre a atitude do cristão para com a lei. E eu quero abrir aqui em Isaías 42, versículo 21, que diz assim: o Senhor se agradava dele por amor da sua justiça, engrandecendo-o pela lei, e o fez glorioso. Isaías 42, versículo 21. Isso aqui está falando do servo do Senhor, o exemplo de Cristo. O Senhor se agradava dele por amor da sua justiça, engrandecendo-o pela lei, e o fez glorioso. Jesus, ele veio cumprir a lei e os profetas. A lei e os profetas juntos representam a santidade, a justiça e a bondade de Deus. E esses três atributos em Jesus o tornou justo para nos justificar, nos livrar de todo pecado, impossibilitava o nosso acesso ao Pai. Nós fomos enxertados. O Salmo 119, versículo 9, traz algo interessante também. Salmo 119, no versículo 6, que diz assim: então não ficará confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Então não ficaria confundido. Não ficaria confundido se eu atentar para todos os teus mandamentos. A palavra de Deus não nos deixa confundido. O inimigo não nos confunde. Quando Jesus foi tentado ali no capítulo 4 de Mateus, o inimigo usou a palavra. Jesus refutou com a palavra. Então aqui nós temos a atitude do salmista. Aqui, quando fala da excelência da lei do Senhor. Sabe? No
Salmo 119, versículo 6. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. A lei nos protege. A palavra de Deus nos guarda, nos protege. É ela que guarda o nosso coração para não pecarmos contra o Senhor. E em Apocalipse, para nós concluir, Apocalipse 14, versículo 12, diz assim o texto: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Começa a semana, passamos da metade da segunda quinzena do mês de setembro. Comece a segunda quinzena meditando na lei do Senhor dia e noite. Mude a tua vida através das mudanças que a palavra de Deus traz para nós. Lá no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17 diz assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Amém? Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã, nesse início de semana. Que o Senhor guarde a tua entrada e a tua saída. Que o Senhor tenha você nas mãos dele como criatura nas mãos do Criador. Vivamos as bênçãos de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Graça e paz.